Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Samara. Acho que vocês não me conhecem, até porque esse é o primeiro vídeo aqui do canal. E eu vim aqui a pedido do Espírito Santo, sinceramente. Eu vim aqui a pedido do Espírito Santo pra falar um pouco com vocês o que ele tem falado comigo, sabe, nos últimos dias. E eu acredito que, na verdade, nos últimos dias não, porque já tem um ano já que ele tá me pedindo, mas só consegui criar coragem agora. Imagine você obedecer ao Espírito Santo depois de um ano. Pois é. Mas eu acredito que tudo é no tempo de Deus. Ou talvez no tempo que me fez perceber que eu preciso falar. Ainda que no tempo muito depois. Mas vamos lá. Então, gente, o que é que ele tem me pedido pra falar? Bom, há um tempo atrás, um ano, eu tive um sonho que basicamente eu tava num carro, tipo no banco de trás. E tudo que, tipo assim, sabe quando você tá bem tranquilo, tipo, sabe quando seu coração ele está tão tranquilo que você não tem medo, não tem nada? Eu estava literalmente nessa situação, nesse sonho. Tinha um carro, eu tava dentro do carro e não tinha ninguém dirigindo. E nisso que não tinha ninguém dirigindo, eu ficava olhando assim, seguindo a viagem tranquila, mesmo com o volante ali girando, como se não tivesse ninguém dirigindo. Mas eu tava tranquila, sabe? Como se eu estivesse indo pro lugar certo. E eu lembro que quando eu cheguei, quando tava bem perto assim do sonho terminar, chegamos aqui na minha casa, eu sozinha no carro. Eu lembro que o carro ele fez tipo, tem uma rampinha assim pra chegar na garagem da minha casa, sabe? E aí o carro ele ia um pouco pra trás e depois ele vinha pra frente assim, tipo, como se ele tivesse dado uma ré pra poder se impulsionar na ladeira. Só que o que acontece? Nisso que eu vi que o carro tava indo pra trás, eu tentava pegar o volante e meu sonho terminava daquele jeito. E aí Deus ele me deu a interpretação desse sonho. Na verdade, na hora eu entendi o que era. Desde o momento que eu acordei, eu consegui entender exatamente o que ele estava falando comigo. Sabe, eu sou uma pessoa que sou bem, sabe, tudo tem que ser desse jeito aqui, tudo tem que ser controlável. E naquele sonho, mesmo não tendo ninguém dirigindo o volante, eu estava tranquila. E aí eu tive aquela interpretação. Era Deus dirigindo o volante, sabe? Era Deus dirigindo o meu carro. Ele tava me levando pra uma direção, ele tava me levando pra um lugar bom, que é a minha casa. Minha casa é um lugar que eu gosto de estar. E nisso que ele tava me levando pra esse lugar, no momento que a minha vida, no caso, eu interpretei o carro como se fosse a minha vida, né? Minha caminhada, minha trajetória. No momento que ele dava, tipo assim, ele dirigia o carro, ele dava um impulso, ele ia um pouquinho pra trás pra dar um impulso, eu tentava pegar o controle, eu tentava pegar o volante. E isso me impedia isso me impediu, no caso, de completar o sonho, chegando ao meu destino. E aí eu entendi. Quando você vai um pouco pra trás, sabe? Quando a sua vida parece que tá indo pra trás. Nunca interprete como se Deus estivesse te deixando pra trás, sabe? Interprete como um impulso pra você chegar exatamente no local onde Deus quer que você chegue. E aí talvez você esteja agora numa situação que você pense, meu Deus, eu preciso pegar o controle, eu preciso, sabe, fazer acontecer, porque senão eu não vou conseguir chegar. Sabe, parece que tudo na sua vida, se tudo na sua vida parece que tá dando um passo pra trás, como se tudo tivesse desmoronando. Entenda, não é porque você está ficando pra trás, não é porque você tá desevoluindo, é porque o Senhor tá dando um impulso na sua vida. Porque às vezes a gente precisa revisitar locais, precisa revisitar talvez situações que você esteja acontecendo na sua vida, sabe? Que o Senhor quer para poder voltar, para poder te impulsionar para o local do seu destino. Então, ali eu entendi
que se eu não tivesse pegado no volante, se eu não quisesse o controle, eu teria chegado no meu destino. Mas como eu pulei no volante, eu acabei impedindo meu sonho de terminar bem, de chegar no destino que Deus tinha preparado para mim, que era um destino confortável, não confortável, mas um destino que é minha casa, que é meu lar, que é o destino que Ele deseja para mim, sabe? O ambiente que Ele quer que eu chegue. Então, sabe, quando tudo parecer que tá voltando, sabe, parece que as coisas estão desevoluindo, não é porque tá desevoluindo, não é porque você tá ficando para trás, mas é porque Deus quer consertar alguma coisa para poder te impulsionar. E sabe, acho que tem mais ou menos uns 3 anos mais ou menos que, assim, meu relacionamento com Deus, ele começou a crescer mais, sabe? Meu relacionamento com Deus, ele começou a ser eu e Deus conversando mais, tipo, eu conhecendo verdadeiramente a face de Deus. E não só, sabe, quando você só tem aquela rotina de, tipo, orar e pronto, e é só isso, tipo, só cumprindo uma obrigação. Não, comecei a mais do que uma obrigação, fazer de Deus tudo o que eu preciso, sabe? Não que ele seja uma coisa pra fazer, pra que você faça dele tudo que você precisa, mas essa é a verdade. Ele é a sua rocha, ele é seu escudo, ele é tudo que você precisa. Então, durante esses anos eu tenho tido um relacionamento com Deus, eu tenho realmente não apenas cumprido doutrinas, cumprido, como eu posso dizer, cumprido regras de uma religião ou coisa do tipo, mas conversado e expondo realmente as minhas fraquezas e realmente quem eu sou pra Deus e não aquilo que eu quero mostrar pra Ele. Realmente sendo sincera com Deus. E desde então, ele tem sido... Esse relacionamento, ele tem se aprofundado. E quanto mais eu converso com Deus, quanto mais eu me relaciono com Deus, tem coisas que eu preciso voltar, sabe, em mim. Tem coisas que eu preciso ir lá no fundo, sabe? Coisas que eu não quero mexer, mas o Senhor vai lá e mexe, porque o Senhor é maravilhoso. Ele sabe exatamente aquilo que tá no seu coração. Ele sabe o que tá aqui, ó, no fundo do seu coração. Ele sabe a ferida que precisa ser mexida para ser curada. Porque às vezes você tá lá, vamos dizer assim, com uma verme, mas você precisa botar para fora aquela verme, sabe? É um exemplo meio horrível, né? Mas, tipo, às vezes você precisa colocar pra fora, você precisa tomar um remédio pra botar pra fora. Ela tá lá e você se acabando na comida, tipo assim, enchendo a barriga e parece que nada te satisfaz. Mas pra você ficar completamente curada é necessário você colocar pra fora. Porque enquanto você não colocar pra fora, você vai ficar ali, sendo consumido, vai ter um parasita dentro de você. Sabe? Uma coisa que não é sua, porque Deus te criou pra viver uma vida abundante. Não sei exatamente o versículo, vou botar aí, mas Deus te criou pra ter uma vida abundante. Ele não te criou pra você ficar guardando coisas dentro de você que não são suas, que são coisas parasitas dentro de você. E aí, nesse momento, eu entendi que eu precisava voltar. Durante esses anos conversando com o Senhor, eu precisava voltar com tantas coisas. Inclusive, esse vídeo aqui é fruto de um vídeo de uma menina, de uma mulher, na verdade, que ela me encorajou. Através do Espírito Santo, ela me encorajou. Ela falou assim: para de perfeccionismo. Deus tá pedindo pra você fazer e você não faz. E aí eu tive que revisitar uma parte da minha vida que eu não queria que mexessem, que é o perfeccionismo. Eu tava com medo de postar, com medo, não medo das pessoas não verem, mas sabe quando você fica pensando, ai, mas eu tenho que me preparar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Eu fiquei até pensando assim, nossa, eu vou jejuar, vou fazer alguma coisa assim. Mas às vezes, tudo que você precisa é obedecer à voz de Deus, sabe? Quando Moisés, ele tava ali diante do Mar Vermelho, Deus, ele fala assim, por que você tá orando agora? Eu mandei você, diga ao povo que marche. Então por que você tá clamando a mim? Diga àquele povo que ele tem que marchar. Primeiro você coloca o pé na água. Para depois Deus abrir o mar. Então, marche. Se Deus, ele te fizer voltar um pouquinho, talvez num sentimento, alguma coisa que tá te fazendo ficar pra trás,
pra trás, porque o pra trás de Deus nunca é pra trás, é sempre pra te impulsionar. Então, não se preocupe e deixe Deus trabalhar na sua vida, deixe Ele dirigir a sua vida, tomar o controle completo da sua vida. E, sabe, como eu falei, desde o momento que eu comecei esse relacionamento com Deus, Ele tem tomado o controle da minha vida. Coisas que eu não queria que Ele mexesse, Ele tem mexido. E não é fácil. Mas chega um momento que você tem que simplesmente depender, sabe? Nem tudo vai ser controlável, nem toda a sua trajetória vai ser controlável. Às vezes você vai ter que dar realmente uma ré para poder ser impulsionado. Então, aceita o que Deus tem feito na sua vida. Se joga completamente em Deus, na vontade dele, porque a trajetória vai ser tranquila, a trajetória vai ser calma, só porque Deus está com você. Quer dizer, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Não significa que você vai viver uma vida completamente sem medo, sem angústia, porque eu tô contando uma história pra vocês aqui, no caso não é história, mas um sonho pra vocês aqui que me deu angústia. E minha vida em si também, às vezes, me dá angústia, porque eu não tenho um controle sobre a minha vida inteira, sabe? Mas quando você coloca Deus como aquele que vai dirigir a sua vida, e não apenas aquele que vai dirigir a sua vida, mas o centro da sua vida, mesmo que você tenha um pouco de medo, porque a gente é humano, né? A gente erra, a gente falha, a gente tem medo, mas confia nele, sabe? Agora, acalma seu coração. Para de escutar as vozes do mundo. Para de escutar as vozes de pessoas dizendo não vai dar certo, não vai dar certo. Porque a gente vive na rede social. Eu mesma, quando tô ali na rede social, eu vejo muita gente falando assim, ah, é porque não vai dar certo, não vai dar certo. Realmente, se você estiver fora de Cristo, não vai dar certo. Mas com Cristo somos mais que vitoriosos. Então, é isso. Eu espero que essa palavra tenha falado com você. Finalmente, depois de um ano, estou cumprindo o que Deus me pediu para fazer. E eu creio que até mesmo a minha demora foi uma forma de chegar na pessoa certa. Porque às vezes o algoritmo ele muda, né? Então, eu espero que chegue. Mesmo que seja uma pessoa, para mim já é o suficiente. Mesmo que não seja ninguém, é suficiente, porque eu obedeci à voz de Deus. Então é isso, deixa Ele tomar o controle da sua vida. E fiquem bem, em nome de Jesus.